Boa tarde a todos. Eu sou a Gabriele. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre terceiro setor, sobre as principais obrigações e demonstrações contábeis das instituições do terceiro setor. Vou convidar meu colega também para se apresentar. Nós fizemos parte da comissão de estudos, ambos contadores, né? Tudo bom, pessoal? Me chamo Gabriel, trabalho na parte de fiscalização do terceiro setor e estou aqui acompanhando a Gabriela aqui para a gente passar um pouco do nosso dia a dia para vocês. A nossa ideia hoje é falar, fazer um resumo geral, assim, né, dentro do quadro do terceiro setor, o que é mais relevante e o que é importante de procedimentos e registros específicos. Aí é que tem uma programaçãozinha que a gente vai tentar seguir e falar dos aspectos mais relevantes de cada um deles. Vamos falar um pouquinho das obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e contábeis. Em prestação de contas, a gente vai falar sobre o marco regulatório, SICAP e SEBAS. Vamos falar sobre normas contábeis e finalizando com as demonstrações contábeis importantes, né, agora nesse início de ano. Então, falando um pouquinho do cenário do terceiro setor, para quem não está habituado e não está trabalhando direto, né, com as rotinas do terceiro setor, a gente tem visto que, com o passar dos anos, em função da ineficiência do Estado em atender todas as demandas da população, o terceiro setor vem cada vez mais adquirindo importância, no sentido de suprir essas necessidades, sejam elas no campo da assistência social, na saúde ou na educação. E, em função disso, acaba que desperta um interesse maior das pessoas com relação ao trabalho que essas instituições fazem, em especial no que diz respeito aos recursos públicos que elas recebem. Como essas entidades, né, que recebem através de convênios, parcerias, como é que elas estão gerindo esse recurso, não é mesmo? E, por isso, consequentemente, existe também a ação fiscalizatória do governo, para atender também esse anseio da população em saber um pouco mais desses recursos. Um exemplo disso, né, mais recentemente, é o marco regulatório, que vem trazer um pouco mais de rigor na questão da prestação de contas dessas entidades. Então, é muito importante, a gente entende como muito importante, que os recursos humanos, né, que estão disponíveis nessas entidades venham a contribuir para essa transparência, que cada vez se torna mais necessário. Então, por isso que alguns papéis dentro da instituição do terceiro setor, eles acabam sendo muito mais relevantes e de importância, como, por exemplo, o presidente da instituição. O presidente da instituição, ele responde civil, trabalhista e de forma fiscal. Então, ele tem que cumprir aquilo que está designado no Estatuto Social. Então, é muito importante que isso esteja definido, escrito, que são o que vai regulamentar o trabalho dele, né, na verdade, na instituição. A mesma coisa o administrador, né, também é muito importante, que não se confunde com o papel do presidente, nesse caso, porque as responsabilidades dele vão dizer respeito aos atos de gestão. Também muito importante é o Conselho Fiscal, porque o Conselho Fiscal, atuando de forma autônoma, ele tem condições de apresentar e denunciar irregularidades dentro da instituição. E quanto mais esse Conselho Fiscal atuar de forma autônoma, mais ele vai poder fazer parte dessas mudanças, né, nas questões de documentação e até mesmo solicitar que os dirigentes tomem atitudes com relação à irregularidade sempre que eles perceberem que pode ter alguma discrepância, algum problema nos relatórios financeiros e contábeis. E, claro, o contador, né, que somos nós, dentro dessas instituições, temos que assumir a responsabilidade, né, no sentido, claro que não só porque respondemos por fraudes, né, criminalmente por fraudes e não cumprimento de exigências tributárias, mas também porque precisamos colaborar, né, não só com o temor de fazer algo errado ou de fazer alguma coisa, mas sim no sentido de auxiliar essas instituições a cumprirem o seu papel,
dentro da sociedade e de forma transparente. Então, é indispensável que o contador do terceiro setor ele tenha o conhecimento da entidade, que ele saiba das atividades e de como a instituição está lidando com o objeto do seu estatuto e que funcione em sintonia com os dirigentes, que ele possa dar as diretrizes para que os dirigentes atuem nas instituições. E sempre cumprindo as normas e os princípios contábeis, né? Sempre deixando isso claro para as instituições. Algumas questões importantes se diz respeito aos documentos, né, da constituição dessas entidades, que é o estatuto ou o documento ato constitutivo, das associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos. Então, a gente sabe que as associações está determinado no Código Civil, né? E é de extrema importância que a denominação e os fins e a sede da associação estejam descritos lá nesse estatuto. Os requisitos para admissão e demissão também são de extrema importância. E os direitos e deveres dos associados. Aqui a gente fala uma coisa que está na lei, mas que a gente ainda encontra em documentos de instituições como essa, sem isso da forma correta. E aí, às vezes, aparece esses erros, aparece essa falta de finalidade ou de informação no documento na hora que vai celebrar uma parceria ou fazer um convênio. Aí o órgão público, muitas vezes, barra porque aqui não está claro, não está determinado que é possível fazer exercer determinada atividade. As fundações também acontece a mesma coisa. Então, tem que ter um cuidado, né, com relação a isso, a atividade fim, e também com relação ao patrimônio, que nas fundações é muito importante que exista a escritura pública ou testamento para que ela possa utilizar esse patrimônio. Aí, falando também das fundações, né, a questão dos fins específicos, aqui também é muito importante definir lá no estatuto para qual atividade ela se destina, porque também na questão do recurso público, na hora de pedir para uma parceria, celebrar uma parceria ou um termo de cooperação, se ela não tiver com a finalidade específica lá clara, ela não vai conseguir esse recurso, né? Isso parece óbvio, mas acontece também bastante problema. As organizações religiosas, também não menos importante, mas também constam nessas informações. Tem que definir sede, tem que definir o tempo de duração, tem que estar definida quem é a administração dessa organização e como é formado o patrimônio dela. Os partidos políticos têm uma característica específica, que é além do registro normal, né, em cartório, do ato constitutivo, ela ainda passa pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, é uma particularidade dessas organizações. Aqui falando um pouquinho, só resumindo, os principais órgãos, né, que além do cartório, a Receita Federal, o INSS, a Caixa e a Prefeitura. E nas fundações privadas, que é aquilo que é o diferente, né, a questão do Ministério Público Estadual, que depois o Gabi até vai falar um pouquinho, o Ministério da Justiça, e aqui uma questão interessante, né, que difere um pouco das demais, é que o Ministério Público ele exige um estudo de viabilidade econômica financeira, que é examinado por meio da Procuradoria de Fundações. Uma coisa que acontece hoje com esse plano, esse estudo de viabilidade econômica, é que antigamente se pedia um patrimônio em torno de 100 mil para criar uma fundação. E hoje a visão lá do Ministério Público é que você não precisa ter esse patrimônio, mas desde que você tenha um estudo que demonstre que com X recursos, não importa qual seja, você consegue manter uma entidade. Então hoje, em termos de valores, é muito mais fácil para você fazer uma fundação privada. E também com a intenção de precaver aquela devolução de recursos públicos que às vezes acontece numa instituição muito pequena, pegar um volume muito grande de recursos para gerir um projeto de 1 ano, 2 e acabar não executando. Então, o dinheiro fica parado, né? Na verdade, esse dinheiro acaba se tornando ineficiente para fazer uma coisa boa, outro deixou de conseguir esse recurso. Então, isso também é um auxílio que o Ministério Público dá em relação a fiscalizar a capacidade da instituição.
Aqui falando só um pouquinho do SEBAS, né, que é o certificado de filantropia, basicamente. Aí nós temos aqui qual órgão é responsável por qual tipo de SEBAS, né, saúde, educação e assistência social. Então, esse certificado é o que vai tornar possível a isenção de alguns tributos, né, para que a instituição sem fins lucrativos continue a exercer as suas atividades, seja na saúde, na educação ou na assistência social. Essa questão do SEBAS tem tido bastante mudança, né, recentemente. Essa lei aqui de abril a lei 13.650 de 2018, de abril de 2018, ela trouxe uma série de mudanças com relação ao certificado de assistência social na saúde, na área da saúde. E tem sofrido uma série de mudanças. O portal, que também regula a questão do SEBAS para a saúde, também sofreu mudanças recentes, e a gente tem percebido que, quando vai prestar conta, sempre aparece uma novidade ou outra. O SEBAS da educação também. Pessoal, eu vou abordar alguns conceitos que depois vão fazer toda a parte dessa organização, dessa organização do terceiro setor. Tá? Vou falar um pouco sobre isenção e imunidade. Na questão básica sobre isenção, que a gente pode falar... Uma coisa que a gente pode falar assim, sobre a isenção, primeiro é sobre o caráter temporário dela, né? Uma entidade ela já não nasce de caráter isenta, então o que define ela geralmente é essa parte de ser um benefício temporário. E no que pertine à imunidade, a imunidade não, ela já nasce com a entidade, ela tem um caráter permanente. Pode passar, por favor, Gabriel. Sobre imunidade, a gente pode citar a legislação da Constituição Federal, podemos citar também o Código Tributário Nacional, que eles traz todos os requisitos ali, e ele sempre aborda que essa imunidade vai ser por uma entidade de educação e assistência social. Sobre a isenção, mesma coisa, também sobre as entidades de educação e assistência social, e a lei que aborda é a 12.101 de 2009, que é a lei do SEBAS, e o decreto 8.242 de 14, que regulamenta essa lei. O que acontece? Tanto a isenção quanto a imunidade, elas podem, se você não seguir determinado critério lá, que, como eu falei, do Código Tributário Nacional, da Constituição, a entidade ela pode perder essa isenção ou essa imunidade. Alguns exemplos ali do Código Tributário, daí seria não distribuir patrimônio, você tem que aplicar o patrimônio ou a renda, né? Não distribuir patrimônio ou renda. A aplicação desses recursos tem que ser integralmente no objeto, na finalidade dessa entidade. Tem que ter uma escrituração contábil regular. E no que pertine ali à legislação tributária, também diz que a gente não pode remunerar os dirigentes, a gente tem que conservar pelo período de 5 anos esses documentos, e tem que ser feito sempre as obrigações acessórias ligadas à Seguridade Social. Um ato que a gente pode contar, que aconteceu agora, é o ato declaratório 119 de 2018, em que a Receita ela caça a imunidade e a isenção de uma entidade do terceiro setor, porque não seguiu esses requisitos. Ela não especifica exatamente qual, mas a Receita volta e meia publica esse tipo de informação lá, fica um alerta assim, para todos nós daí. Falando um pouco das obrigações, né, trabalhistas e previdenciárias, a gente tem talvez o marco assim mais, né, relevante com relação à instituição sem fins lucrativos, que foi a obrigatoriedade do e-social. Na verdade, as empresas todas estão obrigadas, né? Hoje a gente já tem isso como fato. Ganhamos um tempo, né, para nos adequarmos, mas aqui eu acredito que para alguns contadores seja o maior temor assim, né, com relação ao e-social. Mas que a gente procura sempre falar e comentar assim, é que, na verdade, isso trouxe credibilidade também para o nosso trabalho e tornou mais fácil as exigências que sempre existiram, né, na questão trabalhista. Então, isso nos auxiliou junto às instituições, né, aos clientes, no caso de quem tem escritório, a fazer com que as coisas sejam feitas certas, né, como sempre deveriam ser. Então, para o terceiro setor não foi diferente.
a gente tem hoje já nessa, como perspectiva já para esse ano de 2019, a implantação desse fluxo, não só do E-Social, mas também FDRI e FDCTF Web, que na verdade é o que a gente mais ou menos já fazia, só um pouquinho mais, de forma um pouco mais completa e com uma finalidade de ser cobrado mais as informações lá na frente, pelo fisco, né, o cruzamento dessas informações. Aqui o cronograma, né, que a gente já está bastante acostumado a olhar, o azulzinho, que é o nosso, né, do terceiro setor. Esse cronograma que não para de mudar, mas que eu acredito que agora veio para ficar, né, em função das grandes empresas que já estão executando a maior parte, né, das fases do E-Social. Então, acredito que agora a gente pode tomar como base essas datas de fato para começar a agir dentro das instituições. Então, ampliando, né, esse cronograma, a gente tem, a partir do dia 10 de janeiro, a primeira fase. Algumas já estavam fazendo, né, porque a primeira data já até passou, mas a gente ainda tem um tempinho para alinhar essas informações. Depois inicia em 10 de abril a segunda fase, 10 de julho a terceira, em outubro a quarta, e aí em 2020, aqui é julho de 2020, a quinta e última fase. Então, a gente sabe que todas as fases do E-Social foram divididas em eventos, né? E esses eventos vão compondo cada uma dos blocos de informações que nós temos que enviar para o E-Social. Então, a primeira fase, que é a que nós estamos vivendo hoje, é a que diz respeito aos eventos iniciais, que são as informações do empregador, no caso da instituição. Também as tabelas, né, que vão dar os parâmetros para uma série de informações que nós vamos ir preenchendo ao longo das fases. Aqui é muito importante a gente frisar a questão do cadastro dos trabalhadores. Então, temos que ter uma forma de padronizar isso nas instituições para que a gente já faça de forma automática, quando contratar a pessoa, a validação dos dados. Se isso é feito no escritório e não pela instituição, temos que fazer manuais de procedimentos, checklist, ver se todas as informações necessárias estão lá. E repassar isso para a instituição também. Temos que conferir os parâmetros, FGTS, INSS, imposto de renda. Aqui a questão da contribuição sindical, que a gente sabe que está mudando bastante isso com a reforma, mas no E-Social ela ainda pede o sindicato, ainda pede essa informação. A questão dos contratos com terceiros. Aqui chegou o momento também de revisar se aqueles contratos que estão celebrados com a instituição estão com as informações das retenções corretas. Muitas vezes não estão. Muitas vezes a entidade é tomadora de serviço e não está com a informação da retenção correta. Então, aqui é muito importante o nosso papel como contadores auxiliar para parametrizar isso no sistema lá da instituição. Temos que capacitar e integrar as pessoas, por mais que não se façam muitos procedimentos no escritório, que sejam feitos na instituição, aqui o contador tem que exercer um papel de auxílio a essas informações, inclusive auxiliando o RH. A gente não pode mais dizer que é coisa de RH. A gente tem que ir lá, botar a mão na massa e ajudar, porque quem vai finalizar isso aqui na hora de enviar a folha e depois gerar o DARF, lá no final, somos nós. E se a informação não estiver correta, não é o RH que vai resolver, é o contador na hora de retificar declaração e de gerar nova DARF. E aí, se gerar multa, se gerar juros, quem vai ser cobrado? É o contador. Então, a gente não pode simplesmente, é RH. Não, a gente tem que se envolver. O ideal, tá, é que se faça um manual de procedimento. Se não vai ser feito tudo por nós, contadores, a gente tem que orientar esse manual. Colocar lá exatamente o que precisa e onde vai, cada informação vai impactar, para que a gente possa ter certeza lá no final, na hora de fazer a declaração e gerar o DARF. Aqui nós temos a segunda fase, que começa 10 de abril. Talvez seja a fase mais importante do E-Social. Não é a folha de pagamento. A mais importante é essa fase aqui. Por quê? Porque aqui está
registro dos eventos trabalhistas. Para a Receita Federal, eles dizem que isso aqui é o cerne do projeto. Por quê? Porque aqui está a base de dados do trabalhador. Aqui vão todas as informações. É a central de inteligência do E-Social. É aqui que a Receita Federal vai receber todas as informações do trabalhador, do início ao fim. Vai receber a admissão, aqui nesse momento, vai receber os vínculos que ela tem com cada evento trabalhista. Então, é nesse momento que nós temos que ter o maior cuidado na hora de enviar a informação. Então, como eu falei já, né, o evento da admissão está nessa fase, então elas já vão ter que estar sendo informadas. Nós temos aqui uma coisa boa que não tinha no primeiro manual, né, do E-Social, que é o registro preliminar. O que acontece? Nós tínhamos a obrigação de mandar, o dia anterior ao início da atividade, já mandar o cadastro do funcionário completo. Agora a gente ganhou um pouquinho mais de tempo, né? Tem esse registro preliminar, que permite que eu envie só informações básicas, até ter certeza de que aquele trabalhador está, de fato, trabalhando. Também aqui entra já o comunicado de acidente de trabalho, que é no dia seguinte ao acidente, e o aviso prévio. Então, aqui falando só dos exemplos mais básicos e que acontecem de forma mais comum nas instituições. Também é nessa fase, então, a questão dos vínculos, né, dos trabalhadores sem vínculo, que são os trabalhadores avulsos, os dirigentes sindicais, os estagiários, os diretores, empregados e cooperados. Então, é nessa fase também que eles vão ser informados. Então, aqui, como eu tinha comentado, a questão da validação e dos vínculos, né, é muito importante que toda a informação seja feita, porque senão ele vai impedir lá na frente o envio de alguma outra informação. Por exemplo, a questão de uma reintegração. Se eu não cadastrei o afastamento, eu não vou conseguir fazer reintegração. Se eu não dei férias, eu não vou conseguir colocar depois que esse funcionário voltou a trabalhar. Então, todas essas informações são cruzadas no E-Social. Então, elas têm que obedecer essa regra de informação na sequência em que elas ocorrem, né? A gente não vai estar mandando a folha aqui ainda, mas o que a gente imagina? Que se eu não der as férias, o aviso prévio, nos 30 dias, não informar esse evento, alguma coisa vai acontecer. A Receita, pelo menos, vai estar com essa informação. Ah, não foi dado o aviso nos 30 dias. Eles vão saber isso. A gente não sabe como isso vai ser fiscalizado, como isso vai ser notificado, mas a informação eles já vão ter. Aqui a terceira fase, então, que é a folha propriamente dita, né? É onde ocorre também os fechamentos todos com aquelas informações que foram enviadas na primeira e na segunda. Depois, consequentemente, já em outubro, a gente já vai ter a quarta fase, que é onde vai ter a substituição da GFIP, né, para o INSS, para o FGTS. Então, aqui a gente tem o fim da CFIP, provavelmente, né? É isso que vai acontecer. Então, a novidade maior é que o detalhamento é muito maior que o da CFIP. A gente sabe que são muito mais eventos e que as informações são muito mais completas. Mas é a mesma obrigatoriedade de envio de informação da CFIP. Não há novidade nisso, é só um detalhamento maior que vai permitir o cruzamento de informações. Falando da última fase, que daí nós temos até 2020, né, para se organizar e fazer, é a questão dos dados de saúde e segurança do trabalho. Então, aqui vai linkar com aquelas informações que a gente já deu do funcionário. Então, aqui é importante, só acontece em 2020, mas qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente escuta muitas vezes do nosso cliente coisas do tipo, eu pago para não me incomodar. E aí vai lá e paga insalubridade, 20%. Só que não tem embasamento nenhum para isso. Não tem laudo, não tem nada. Aí, nesse momento aqui, eu vou ter que enviar isso. E se eu não tiver? E eu paguei sempre insalubridade. Como é que eu vou justificar? A gente não sabe como isso vai acontecer, porque as empresas que já estão fazendo o E-Social, do primeiro grupo, vão fazer isso agora em julho. Então, a gente não sabe que cruzamento a Receita vai fazer e como ela vai dar essa informação. Ainda não sabemos, né? Mas é nesse momento que vai dar problema.
porque daí eu não vou ter informação para cruzar, mas era 20, não era 40, era 30%, esse risco aqui está linkado com 20%, está linkado com 40%. Então, eu imagino que aqui a gente já vai ter alguns problemas. Então, o ideal é que daqui para frente a gente tenha esse cuidado ao falar com a instituição. Vai pagar a insalubridade baseado em quê? Tem laudo? Então, a gente já tem que ir forçando essas mudanças, não esperar o problema acontecer lá em 2020, que é a fase que a gente, que é a data nessa última fase para o terceiro setor. Então, aqui falando ainda também um pouquinho, né, das condições ambientais e desse cruzamento. E aqui é para ter uma ideia dos eventos, como eles estão alinkados dentro do E-Social. Um evento que vai informar as condições ambientais, gera informação porque vai pagar insalubridade e periculosidade. Aí tem o outro lá que fala do monitoramento. Então, eles estão todos linkados dentro do programa. Então, não vou poder simplesmente jogar a informação lá. Isso aqui tudo vai estar cruzando mesmo. Depois de tudo isso feito, né, falando do E-Social, a gente já entra na questão da FD-REINF, que já começa, né, esse ano, no momento que a gente vai começar a substituir a guia do INSS e do FGTS. Então, aqui a gente vai informar todas as retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, as informações sobre a receita bruta para apuração das contribuições previdenciárias substituídas também entrou aqui. O prazo para envio é até o dia 15. Então, a gente paga na mesma data ainda, dia 20, mas eu tenho que enviar essa informação, nessa obrigação, até o dia 15. Feito isso, nós vamos para a DCTF Web. A DCTF Web, então, vai receber as informações do E-Social e do FD-REINF, vai juntar tudo isso, né, e vai gerar o nosso DARF. A gente vai fazer essa declaração com a intenção de gerar o DARF, né? Então, ela não é só uma declaração, ela vai permitir que eu faça a geração do DARF. Então, ela muda um pouquinho da DCTF normal, né, que a gente conhece, que é só informativo. Com base no que nós colocarmos lá na folha, no E-Social, e que nós colocarmos na FD-REINF, é que vai gerar a DCTF Web. E aqui muito importante, porque ela só recebe os créditos importados. Ela não vai permitir que se faça alterações naquilo que está no E-Social e na FD-REINF. Se eu tiver informações para corrigir, eu tenho que ir lá na origem e corrigir. Aqui eu vou poder fazer ajustes manuais, mas informando coisas que eu deixei de fazer, mas não retificar folha, por exemplo. Se eu informei uma retenção na folha e ela vir para cá, ela vai ficar da forma como está lá informada na folha, no E-Social. Também o prazo, né, de fechamento dela é dia 15, mas gera o DARF normal com vencimento dia 20. Então, aqui, né, demonstrando como é que vai funcionar isso, né, esse cruzamento para a DCTF Web. Então, eu uso o E-Social, gero meus créditos e meus débitos, depois apuro a FD-REINF, gero meus créditos e meus débitos e coloco tudo isso na DCTF Web. Aqui, o que a gente vê de diferente? A compensação cruzada, que antes a gente não conseguia fazer, né? Aqui, compenso. Eu posso compensar débitos federais de imposto de renda, no caso de retenção, com um previdenciário, que é o INSS. Então, aqui, nesse momento, a gente tem uma mudança significativa, porque agora é tudo DARF, né? A gente fazendo as declarações, informando os códigos corretamente na DCTF Web e gerando o DARF de pagamento, vai ficar correto e a Receita vai ter essa informação para cruzar depois, né? As outras obrigações fiscais e contábeis não mudam, né? Então, a DCTF Web é só mais uma. A gente continua tendo a DCTF normal, mensal, para fazer, que é só uma declaração. Mas é importante que essa declaração aqui a gente continue fazendo corretamente, para que a Receita consiga fechar também os DARFs que a gente vai gerar daqui, né? Com a informação que foi gerada aqui. A DIRF
a gente sabe que está com os dias contados por causa da FD Reinf da DCTF Web. A gente vai demorar um pouquinho ainda, né, para ver isso, porque durante o ano de 2019 até outubro, a gente não vai ter essas informações ainda na DCTF Web nem na FD Reinf. Então, a DIRF, em 2020, a gente ainda vai fazê-la, né? Em 2021, que provavelmente não. Depois nós temos a questão do SPED, né, do programa SPED, da onde decorrem todas as outras obrigações, o FD Contribuições, a ECF e a ECD. Aqui, para o terceiro setor, né, só temos a particularidade das entidades que não recolhem PIS e COFINS acima de R$ 10.000, que, no caso, elas não fazem a FD Contribuições, imunes e isentas, com PIS e COFINS até 10.000 não fazem FD Contribuições. As que fazem, consequentemente, fazem ECD também. ECF já é para todas, independente da questão da informação do PIS e COFINS, ECF é para todas as imunes e isentas, todas as entidades do terceiro setor. Agora eu vou passar para o Gabriel falar um pouquinho para nós do marco regulatório. Então tá, pessoal, vou pontuar algumas coisas aqui do marco para a gente chegar até a prestação de contas. Ele foi instituído pela Lei 13.019 de 2014. Ele depois tem a Lei 13.204, que ele regulamenta o termo de fomento e termo de colaboração e termo de fomento. E depois a gente tem um decreto 8.726, que ele diz que ele regulamenta a lei. Na verdade, acho que eu troquei, né? Eu falei o 13.204 ele institui o termo, ele não regulamenta. Quem regulamenta é o decreto. Pode passar, Gabriel, por favor. O marco regulatório ele veio para trazer um novo regime entre as parcerias das entidades da administração pública e das entidades do terceiro setor. Ou seja, ele tira aquele que a gente chamava antes de convênio e agora ele passa a trazer esses 3 novos tipos de instrumentos jurídicos. O primeiro é o termo de colaboração, que é quando a administração pública ela chama uma entidade do terceiro setor, uma OSC, para colaborar com ela num projeto. O segundo daí é o termo de fomento, que é quando uma entidade, uma OSC, ela fomenta junto à administração pública um projeto. E temos o terceiro ponto daí, que é o acordo de cooperação, que é um interesse recíproco de ambas das partes, mas que não envolve recurso financeiro. É importante a gente destacar que o marco regulatório cria o chamamento público para esses termos, e isso define como regra geral. Daí isso é um item que vai ajudar muito na transparência desses recursos públicos. O marco regulatório ele tem, vamos dizer assim, 5 pilares, que seriam o planejamento, a seleção e celebração, a execução, o monitoramento e avaliação e a prestação de contas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prestação de contas do marco. A prestação de contas ela vai ser sempre em plataforma eletrônica e ela prestigia o controle social e o acesso de informações por nós, né, tanto pela população, né. Bom, pode passar, por favor, Gabi. Tá. Toda a ação desenvolvida por essa OSC, ela vai estar ligada a um plano de trabalho. Toda a ação dela tem que estar descrita no plano de trabalho, tem que ter relação, tem que ter do começo ao fim com o plano de trabalho. Pode passar. Sobre a prestação de contas, ela vai ser realizada, pode ser realizada em 2 momentos. O primeiro momento, que vai ser para todas, vai ser sempre o relatório de execução do objeto, onde que a administração pública ela verifica o cumprimento das metas e das atividades que a entidade, essa OSC, ela se propôs a fazer. O segundo momento daí, caso seja verificada alguma irregularidade ou alguma pendência no primeiro relatório, é o relatório de execução financeira, que é onde são verificadas ali de forma efetiva as receitas e as despesas, e pode ser realizado também o conciliamento bancário daí desses dados. Alguns títulos... Ainda falando sobre marco regulatório, peço um momentinho da palavra.
a gente ainda tem algumas incertezas nessa questão do marco regulatório. A gente trabalha muito com o manual, com aqueles cursos que o TCE e o TCU também estão promovendo, até em parceria com outras instituições, mas a gente ainda não tem muito a prática para a gente saber como isso está funcionando. Aqui, por exemplo, na Prefeitura de Porto Alegre, a gente sabe que a SMED e a FAS que estão implantando um sistema para se adequar ao marco, mas uma está pedindo do jeito, a prestação de contas, e outra está pedindo de outro. Então, a gente ainda não tem uma uniformidade com relação a essa informação. O que, de fato, muda, além da exigência, que nem o Gabriel falou, do plano de trabalho, acho que está aqui, não sei se a gente botou nos slides, aqui. Além do plano de trabalho, que tem que ser muito mais detalhado e estar descrito do início ao fim e ser cumprido na prestação de contas, além disso ter sido reforçado no marco, a gente tem algumas outras questões, como a conta específica para aquele recurso, né? Então, eu recebo um recurso numa conta específica e eu tenho que gastar e comprovar todas as despesas naquela conta específica. Isso, então, é uma outra grande mudança que aconteceu. Com relação aos documentos de prestação de contas também, existem alguns detalhes, né, com relação à data, a forma de comprovar, que também mudaram, mas a gente ainda não tem muitos exemplos de prática ainda, né? Com relação principalmente aqui à Prefeitura de Porto Alegre. A gente ainda não sabe como vai ser colocado em prática nos formulários que já existem padronizados da Prefeitura. Então, só esse comentário assim, que eu achei importante a gente fazer. Da renovação dos títulos certificados. Aqui falando um pouquinho das prestações de contas ainda, né? Existem prestações específicas, né, prestações de contas específicas para se renovar os títulos e os certificados. Aqui foi aquele exemplo do SEBAS que eu dei antes lá, né, na questão das mudanças constantes na lei, que a gente tem visto que cada ano que vai fazer essa renovação, o formulário está diferente, né? Estão pedindo informações diferentes para quem está fazendo, realizando, né, esses pedidos de renovação. Aqui a gente tem um problema, né, porque a gente ainda não existe também uma uniformidade, sempre pedem informações diferentes. Também existem prestações de conta para renovação de títulos de organização da sociedade civil de interesse público, que são aqueles de utilidade pública, né, e o de organizações sociais. Então, aqui também a gente sabe que existem mais obrigações para as instituições do terceiro setor, no sentido de prestação de contas. Então, é outro tipo de prestação de contas. Então, é mais uma na entidade. E o SICAP, que eu vou deixar para o Gabriel falar, que é o homem do Ministério Público. Então tá, pessoal. O SICAP ele é um sistema voltado em específico para as fundações privadas aqui do Estado, né? A legislação que trata desse assunto lá no Ministério Público é o provimento, ou seja, tudo que uma fundação privada tem que entregar para o Ministério Público está ali nesse provimento. O que acontece? Tem um ofício circular. Todo ano, a prestação de contas do sistema é liberada em abril, e em março, mais ou menos, a Procuradoria de Fundações ela encaminha um ofício circular por e-mail ou deixa disponível no site com as mudanças para cada ano básico, com os novos pedidos. E o que acontece? Qual é a novidade desse ano lá no Ministério Público? É o TOT. Todos os expedientes das fundações privadas lá que eles encaminham, atas, estatuto, prestação de contas, todos os documentos todos vão ser feitos em meio digital. Ou seja, a gente vai trabalhar apenas com documentos eletrônicos com assinatura digital, a gente não vai mais ter papel. E a gente está fazendo em blocos lá. Primeiro são as entidades maiores, que tem uma estrutura ainda que possa atender esses pedidos. Depois a gente vai passar por esse segundo bloco, que vai ser entidades menores. Então tá. Quanto ao SICAP, quais são as principais, vamos dizer, as principais pendências lá no preenchimento do sistema? É a parte de gestão, primeiro ponto, porque às vezes quem tá preenchendo geralmente preenche uma gestão que não está atualizada com o ano base da prestação de contas. Ou seja, se a gente vai prestar contas sobre 31 de dezembro de 2017, a gente precisa saber, ou 2018, a gente precisa saber quais são os gestores dessa época lá no SICAP. Outro ponto que a gente verifica muito é o preenchimento das notas explicativas em desacordo com a ITG.
Depois a Gabriele vai falar um pouco mais sobre a ITG, mas a gente lá verifica o preenchimento da ITG, se a fundação está fazendo de acordo, e a gente cobra dela, cobra do contador, via de regra, né, que preencha todos os itens de acordo com a ITG. Outro ponto que acontece muito lá é assim, são os pareceres. No sistema, você tem que digitalizar os atos de contas do Conselho atos de aprovação de contas pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. E você tem que anexar dentro lá do sistema. O que acontece muito, às vezes, é um pouco de comunicação entre a parte da contabilidade ali e os administradores dessa entidade, que a entidade não remete para o contador e o contador, por sua vez, não coloca no sistema. O sistema ainda aceita o não preenchimento desse campo. Então, sempre tem que ser verificado isso. Tem que anexar os atos de contas lá no sistema. Uma cópia, um escaneado do original. Outro item que a gente bate muito é o relatório de atividades. A gente já falou um pouco sobre o plano de trabalho, tudo isso, né? Mas o que acontece? Não pode uma entidade lá ter uma movimentação financeira pequena, não pode uma entidade ter uma movimentação financeira grande e ter um relatório de atividades pequeno, sabe? Tem que ser condizente as coisas, tanto as ações quanto a movimentação financeira, uma justifica a outra. Outros itens que são as ações judiciais, o que acontece? Muitas entidades não seguem o CPC 25 lá, que fala sobre o provisionamento e sobre a divulgação em notas explicativas das ações. Então a entidade sempre tem que verificar isso, tem que verificar a provisão, de acordo com a classificação lá, né, ausente, provável, possível, e tem que fazer a descrição dessas ações, desses itens, se é provável, possível, em notas explicativas daí. O que acontece? Esses dois itens aqui, as fontes de recursos e o financiamento, eles são os maiores problemas lá. Por que acontece? Essa ficha de fonte de recursos, ela é destinada para essas entidades que recebem recursos públicos, e ela não é uma ficha da contabilidade usual, então ela foi feita especificamente para o SICAP. O que acontece? Uma entidade ela recebe, às vezes, recurso público e ele transita lá pela parte patrimonial. Vamos dizer assim, não passou pela receita ainda. Daí o que acontece? A entidade ela não lança na fonte de recurso esse valor. Então o que acontece? Todo o recurso público, no primeiro momento que a entidade recebe, por mais que ele não esteja no resultado ainda, tem que estar lá na fonte de recursos. E o segundo momento é essa parte nessa pasta de financiamento. Se a fundação ela recebeu o recurso público oriundo de um contrato, ela vai descrever nessa pasta de financiamento o contrato. Vai descrever a data de início, a data de fim, a data de assinatura, vai colocar o valor do contrato, o valor recebido, a contrapartida se houve. Então, assim, do preenchimento do SICAP, esses são os principais tópicos assim, que a gente cobra muito, que a gente vê que se repete. Daí. Vou passar para a Gabriele. Daí. Aqui eu até já tive experiência bastante com essas diligências que retornam, e a maior parte das entidades que eu já tive conhecimento, que já tive que fazer, é relacionado até à questão da informação dos recursos, né? As contrapartidas, né? Muitas vezes são esquecidas na hora de colocar lá as informações separadas. Então, sobre prestação de contas, né? Então a gente finalizou com essa questão do SICAP, mas a gente vai falar um pouquinho sobre normas contábeis que vão influenciar, né? Que influenciaram nessa questão da prestação de contas. Então, as entidades sem fins lucrativos, elas estão sujeitas às normas brasileiras de contabilidade, como as outras empresas, mas ganham normas específicas. Uma delas é a ITG 2002, que trata de toda a questão dos reconhecimentos, né, das transações, das variações patrimoniais, das demonstrações contábeis e das notas explicativas. Então, é a nossa norma mais abrangente, né, do terceiro setor. Depois nós temos a NBCTG 1000, que fala da contabilidade para pequenas e médias empresas, e a NBCTG 07, que fala sobre subvenção e assistências governamentais. Então, essas são as normas específicas. Falando da ITG, que é a mais abrangente, né, que é uma norma já... a gente já tem ela com certo tempo, né? Mas ainda assim a gente ainda tem problemas na hora de verificar as demonstrações e ver que as entidades não estão fazendo. Então, aqui falando sobre o alcance dela, são todas as organizações sem fins lucrativos, né?
fundação de direito privado, associação, organização social, religiosa, partido político e entidade sindical. Então, abrange praticamente todas as entidades. Falando sobre a questão do reconhecimento das receitas e das despesas, é regime de competência. Sobre as doações e subvenções recebidas, o que fala nessa ITG? Que ela tem que ser demonstrada de forma segregada, né? Tem que estar separada. Tem que estar identificada por tipo de atividade, educação, saúde, assistência social e demais atividades. Até a gente estava comentando, eu e o Gabriel, que às vezes a instituição normalmente é uma atividade só, né? Mas a assistência não, assistência social às vezes tem com educação ou com saúde. Então, igual, tem que estar discriminado. E na questão das contas bancárias, ali no ativo, muitas não fazem essa distinção. Fazem da receita e da despesa, fazem lá no passivo, né, enquanto estão utilizando o recurso, mas esquecem de separar na hora de colocar ali no ativo as contas bancárias. Eu tenho que dizer, separar as contas da instituição das outras contas dos recursos públicos. Então, eu tenho as chamadas com restrição e sem restrição. Então, isso tem que estar demonstrado. É importante também separar as receitas decorrentes de doação, não só as de convênio, as de parceria, né, e a dos contratos, mas também essas de doação e contribuição. Também o trabalho voluntário é uma coisa que a gente já fala há alguns anos, né, e a gente ainda vê instituição que não faz um reconhecimento do trabalho voluntário. E aqui é muito importante, né? Eu tenho que fazer o reconhecimento do trabalho voluntário, mas reconhecido pelo valor justo. Não inventar um valor, não colocar qualquer valor irrisório. Tá? É um valor justo da prestação de serviço. Aqui a gente vê assim, informações absurdas, né? De fontes que com certeza não batem, né, com a informação. Isso é importante, né? É importante para quem está analisando a demonstração saber de fato o quanto de trabalho voluntário está naquela instituição. Sobre as demonstrações contábeis, né, falei um pouquinho já da questão das receitas e das despesas, né, estarem segregadas. Também as informações de gratuidade têm que estar lá, né, informadas. A instituição ela pode trabalhar com contas de compensação, principalmente na questão dos recursos que são públicos, né, onde ela muitas vezes reconhece lá no ativo, nas contas bancárias, mas em contrapartida tem que demonstrar que está gastando isso no objeto do convênio, do projeto, da parceria. Então, ela pode usar essas contas de compensação, não tem problema, desde que as informações estejam evidenciadas de forma correta. A divulgação, então, ela, aqui, bem transcrevendo a ITG 2002, né, o contexto operacional da entidade tem que estar descrito, a natureza social, econômica e os objetos sociais. Ela tem que dizer quais foram os critérios que ela usou para apurar a receita e a despesa. Também aqui, voltando, gratuidade, doação, subvenção, contribuição e aplicação dos recursos. Tem que informar os tributos, objeto de renúncia fiscal. Isso aqui também quase nenhuma entidade faz, né? Mesmo com a ITG, são poucas as que fazem. Na questão das subvenções recebidas pela entidade, a aplicação dos recursos e as responsabilidades decorrentes das subvenções também tem que constar lá na divulgação das demonstrações. Aqui falando um pouquinho dos critérios e procedimentos do registro contábil de depreciação, amortização e exaustão. Aqui também a gente encontra uma série de discrepâncias, né, com relação ao que de fato acontece na instituição. Ela reconhece o patrimônio lá quando foi instituída e depois nunca mais reavalia aqueles bens, reavalia aquele imobilizado. Então é importante isso, é objeto da ITG, está lá nas normas, então precisa ser reconhecido. Aqui eu já falei, né, comentei antes com você sobre segregar, né, os recursos, principalmente demonstrando as gratuidades.
Como a gente vai ver isso, então, de forma prática, é nas demonstrações contábeis, né? O balanço patrimonial, então, que consta lá de modelo na ITG, é o que separa, no caso, as contas de movimento, né, as contas bancárias de movimento e as aplicações financeiras. Aqui, na questão das aplicações financeiras, é muito importante estar separado e que a instituição, inclusive, tenha isso aberto, porque na hora de fazer a prestação de contas, ela vai ter que declarar esses rendimentos oriundos de cada parceria, de cada termo de cooperação, ela vai ter que fazer esse reconhecimento. Então, isso é como deveria ser, e aqui a gente tem isso aqui são balanços, eu pesquisei alguns balanços de 2017, que eram os que estavam já divulgados, né? A gente ainda está em janeiro. Eu olhei os das 5 maiores ONGs do Brasil. Essa aqui é uma delas, e a gente vê o quê? Banco, conta, movimento. Separação nenhuma. O passivo, até aqui, também vem o patrimônio social circulante, mas cadê os recursos dos projetos, né? Dos convênios, das parcerias? Não tem. Então, isso aqui é um exemplo ruim, um mau exemplo. E a gente tem o bom exemplo. Separadinho, ó, saúde, assistência, as informações bem, aqui inclusive informando cada tipo de parceria, né, ou convênio. DRE, que é como a gente deveria ter, né, conforme está lá na ITG, por programa. E aqui um mau exemplo. Está tudo jogado lá num bloco, as despesas, não se sabe de onde é. Então, isso ainda para a gente ter uma ideia de como as instituições ainda têm coisas para serem feitas, como nós, contadores, ainda temos trabalho para fazer. Então, a gente, num exemplo básico, assim, pegando as demonstrações, que das 5 maiores instituições, a gente já vê isso. Tem umas que nem divulgam a informação, né, mas outras informam. Então, ainda falando sobre demonstrações contábeis, financeiras e relatório da entidade, a gente resolveu trazer assim, um comentário sobre a questão da auditoria independente, porque algumas instituições do terceiro setor, né, embora sem fins lucrativos, imunes e isentas, elas têm obrigatoriedade de auditoria, né? Então, aqui a gente trouxe as principais, pode ser que tenham outras, mas essas são as mais conhecidas. Tem as de grande porte, né, que a gente sabe que está lá até pelo faturamento descrito na 11638. Então, essas precisam de auditoria. As que são reguladas pela SUSEP, as sujeitas à prestação de contas, aqui no caso a gente tem as que são fiscalizadas pelo Ministério Público. Então, elas estão sujeitas à auditoria independente. Aquelas que recebem, às vezes, parceria com recursos internacionais, né? Muitas vezes o órgão do exterior pede auditoria independente. As do SEBAS, né, que tem SEBAS, certificados pelo SEBAS, também estão sujeitas à auditoria independente. Mas, né, independente da exigência da auditoria, nós sabemos o quão importante é o papel da controladoria em muitas instituições. Às vezes a gente não consegue enxergar isso numa instituição pequena, mas quando ela é grande, a gente consegue ver isso melhor. Porque a controladoria, ela, desde o início, né, quando a gente falou lá em plano de trabalho, na questão da formação da instituição, do estatuto, da atividade, se eu tenho controladoria, quando eu fizer o planejamento do que eu quero, de como eu vou buscar recursos, de como eu vou exercer aquela atividade a qual eu me proponho, se eu tiver controladoria, eu vou planejar. Eu vou saber exatamente o que eu preciso para chegar naquele fim. E fazendo isso, eu vou saber quais os controles que eu preciso ter durante esse processo, né? Quais os controles que serão necessários para que eu consiga continuar firmando parcerias, recebendo recurso público, executando as atividades que eu me proponho. Também a questão da comunicação, né? Uma instituição, ela tendo planejamento, controle e gerando essa informação para o público interno,
ela vai deixar as pessoas motivadas e sabendo do seu papel dentro da instituição. Então, com isso, eu tenho controles internos eficazes, que vão resultar nas prestações de contas aprovadas, sem diligência, diminuindo os riscos dessa instituição ter algum problema financeiro ou de ter algum problema com relação à certificação, titulação, que é o que acontece nas entidades do terceiro setor. Porque aqui a gente não está falando perda financeira imediata, né? A gente está falando de coisas até mais sérias, porque uma prestação de contas rejeitada, ela pode gerar um risco da instituição não conseguir uma certificação ou uma titulação. Então, dentro da entidade do terceiro setor, acaba sendo muito mais importante. Agora, se é uma instituição pequena, eu, como contador, tenho que pensar nisso aqui. Eu, como contador de várias instituições, eu, como escritório contábil, eu tenho que pensar na instituição dentro disso aqui. Tenho que fortalecer a minha relação com o dirigente, eu tenho que estar presente junto ao administrador, passando essas necessidades. Eu tenho que ter planejamento, eu tenho que ter controle interno igual, da mesma forma. Não sou eu a instituição, sou eu o contador, mas eu também tenho que passar essa necessidade. Porque um cliente que deixa de ter uma certificação, ele pode estar implicando a vida inteira da instituição, ele pode deixar de ter aquele recurso de fazer aquele fim a que ele está proposto. Então, dentro desse contexto todo, qual é o papel do contador, então, nas instituições do terceiro setor, né? Qual contador que a gente quer ser? Aquele contador que fica lá, fazendo conta no seu computador, que não conversa com ninguém, que só passa lá que tem que pagar multa, que tem que gerar obrigação, gerar DARF? Ou eu quero ser aquele contador que é chamado às reuniões, que vai na instituição, que participa das decisões, que está lá no processo decisório? Qual contador eu quero ser? Então, essa é a mensagem que a gente quis, que nós achamos, né, interessante deixar no final para debate, para pensar. Porque a gente vê muitas coisas, a gente tem lido muitas coisas, né, com a questão da tecnologia avançando, que o contador não vai ser mais necessário daqui a alguns anos. Será que isso é verdade? Será que eu não tenho também que me adequar a uma necessidade nova de mais tarefas, de me envolver mais com as instituições, de me envolver mais com o RH, por o E-Social, de me envolver mais com os dirigentes na hora de tomar decisão, me tornar mais presente, dar opinião, emitir opinião sobre outros temas relacionados à instituição? Então, aqui é essa mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês. Obrigada. Agora, se tiverem perguntas. Eu vou só complementar que, assim, o seu contador, isso na nossa visão lá, vou citar um exemplo. A gente foi visitar um hospital no interior do estado recentemente, em que tem uma situação econômica e financeira muito ruim, muito ruim. E o hospital todo mundo usa, né? O que acontece? Nós falamos com o presidente da fundação, falamos com os administradores, todo mundo passou uma visão. Falamos com o pessoal da secretaria lá que faz a parte administrativa, passaram para a gente outra visão. Depois, por fim, a gente resolveu conversar com a contadora, que era uma contadora que não trabalhava no hospital, mas ela faz a contabilidade e é impressionante, assim, a visão dela sobre a gestão do hospital, sabe? Ela tinha todas as soluções. O que faltava para ela é um pouco de ter a voz ativa, né, de poder se manifestar mais. Mas ela sabia tudo que estava acontecendo lá. Acho que de todas as visões que a gente teve, a dela foi a mais imparcial, foi a mais justa. Então, quando a gente participa de uma entidade do terceiro setor, diferente do primeiro setor, do segundo, a gente está beneficiando a nós mesmos, porque é um hospital, é um colégio, é sempre uma coisa voltada para o público, para a gente. Então, por isso que eu acho que os contadores do terceiro setor são diferenciados nesse sentido, assim. E que bom que vocês estão aqui fazendo o curso e todos nós aprendemos juntos alguma coisa sempre. Então, obrigado. Dúvidas, perguntas?
ou alguma manifestação? Então, acho que a gente vai acabando por aqui. Só deixar a mensagem mesmo, tá? Foi bacana isso que o Gabriel falou também. Acho que o contador do terceiro setor realmente tem um papel diferenciado. Então, obrigada mais uma vez pela presença de todos. Uma boa noite.